Projeto é um plano para a realização de um ato. Pesquisa é atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou práticos, por meio do emprego de processos científicos. Pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. É realizada independentemente ou é parte da pesquisa descritiva ou experimental. Pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Estudos descritivos: estudo e descrição das características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou realidade pesquisada. Pesquisa de opinião: procura saber atitudes, pontos de vista e referência das pessoas a respeito de algum assunto, com o objetivo de tomar decisões. Pesquisa de motivação: busca saber as razões inconscientes e ocultas que levam, por exemplo, o consumidor a utilizar determinado produto ou que determinam certos comportamentos ou atitudes. Estudo de caso: é a pesquisa sobre determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo de seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida. Pesquisa documental: são investigados documentos com o propósito de descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características. As bases documentais permitem estudar tanto a realidade presente como o passado, com a pesquisa histórica. Pesquisa experimental: caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. A pesquisa experimental pretende dizer de que modo ou por que o fenômeno é produzido. Pesquisa exploratória: é o passo inicial no processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que traz a formulação de hipóteses significativas para as posteriores pesquisas. Realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes. Escolha do tema: deve-se escolher um tema que seja significativo e adequado ao interesse, ao nível de formação e às reais condições de trabalho do pesquisador. Delimitação do tema: dentro de um mesmo tema, deve-se selecionar um tópico para ser estudado e analisado em profundidade, tornando viável de ser pesquisado. Evite temas amplos que resultem em trabalhos superficiais. Justificativa da escolha: o aluno deve mostrar as razões da preferência pelo assunto escolhido e sua importância diante de outros temas. Revisão da literatura especializada: é a realização de uma pesquisa bibliográfica que visa identificar, localizar, ler, analisar e anotar os principais tópicos da literatura especializada sobre as questões delimitadas. Formulação do problema: deve-se redigir de forma interrogativa, clara, precisa e objetiva o tópico que se tornará objeto de estudo da pesquisa. O problema levantado deve expressar uma relação entre duas ou mais variáveis. Enunciado da hipótese: a hipótese deve ser testável e responder ao problema, ainda que de forma provisória. Amostragem: a pesquisa procura estabelecer generações a partir de observações em grupos ou conjuntos de indivíduos chamados de população ou universo. Instrumentos: no projeto de pesquisa, deve-se indicar as técnicas a serem usadas para a coleta de dados, como a entrevista, o questionário e o formulário, anexando-se ao projeto o modelo do instrumento a ser utilizado. Procedimentos: em pesquisas descritivas, faz-se a descrição detalhada de todos os passos da coleta e do registro dos dados: quem, quando, onde, como. Análise dos dados: depois de coletados e tabulados, os dados expostos em tabelas de forma sintética, eles devem ser submetidos ou não, conforme o caso, ao tratamento estatístico. Discussão dos resultados: é a generalização
dos resultados obtidos pela análise. O pesquisador deve fazer as inferências e generalizações cabíveis com base nos resultados alcançados. Conclusão: deve apresentar um resumo dos resultados mais significativos da pesquisa e sintetizar os resultados que conduzirão à comprovação ou à rejeição da hipótese de estudo. Referência bibliográfica: são as referências bibliográficas que serviram de embasamento teórico. Anexos: são constituídos de elementos complementares, como questionários e outras fichas de observações e registros utilizadas no trabalho que auxiliam a análise do leitor da pesquisa. Artigo científico: o artigo científico é um relato analítico de informações atualizadas sobre um tema de interesse para determinada especificidade. É resultado de um estudo desenvolvido através de uma pesquisa, podendo ser através de um projeto de ensino, de pesquisa ou de extensão. Seu objetivo é divulgar os resultados de um estudo realizado procurando levar ao conhecimento do público interessado as novas ideias e abordagens. Ao escrever um artigo, é importante utilizar uma linguagem clara, correta, concisa e objetiva. Devem ser evitados os adjetivos inúteis, rodeios e repetições desnecessárias. Geralmente é publicado em revistas, jornais ou outros periódicos especializados e científicos. Citação direta: é quando o autor opta por transcrever literalmente uma parte de um texto lido. Deve-se respeitar rigorosamente a redação, ortografia e pontuação, sem alterar o texto original. Citação indireta: é a citação livre do texto, ou seja, reprodução de algumas ideias de um autor, sem que há transcrição literal dos termos que ele utilizou. Citação de citação: na impossibilidade de acesso a um documento original, pode-se reproduzir uma informação já citada por outros autores, cujas obras tenham sido consultadas. É sempre preferível, entretanto, consultar as fontes originais. Notas de referência: notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Notas de rodapé: indicações, observações ou adiantamentos do texto feito pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na margem esquerda da mancha gráfica. Notas explicativas: notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídos no texto. As expressões latinas devem ser utilizadas somente em notas. A expressão apud é a única que pode ser usada no texto. Apud, citado por, conforme, segundo.